Prefeitura de Ribeirão começa a subsidiar tarifa de ônibus da cidade. Aumento de quase 40% aconteceu sem publicidade adequada. Enquanto isso, as melhorias na frota que já deveriam ter sido feitas ainda não são sentidas pelos usuários. Você sabe quanto custa a passagem do transporte coletivo de Ribeirão Preto hoje? O valor cobrado do passageiro é de R$ 5,00, mas desde março a tarifa foi fixada em R$ 7,09. Quem cobre a diferença de mais de R$ 2,00 por passageiro é a prefeitura, ou melhor, a própria população, já que o valor sai dos cofres públicos através do pagamento de impostos. Algo catastrófico e demanda uma operação especial do GAECO e fazer igual foi feito na época da Sevandija. A Polícia Federal entrar na investigação para subsidiar com os maiores elementos. Isso aí é um disparate, a lei é inconstitucional. O fundamento para a recomposição é ilegal e muitas indagações jurídicas podem ser aí obstadas através de uma ação popular. Os contratos de transporte, assim como outros contratos com a prefeitura, são contratos de uma duração muito longa. E os problemas muitas vezes começam a ser corrigidos no meio do caminho, quando o contrato já está em curso. Até lá, há um certo desperdício de dinheiro público, porque muito dinheiro começa a ser repassado para serviços que muitas vezes não se apresentam na melhor qualidade. Então, há uma questão aqui que deve ser analisada, que é, primeiro, a necessidade dessas transferências nesse momento, mas a necessidade igual de que a empresa corresponda ao valor que está sendo repassado para ela, para que a qualidade do serviço melhore. O usuário, por sua vez, reclama que só tem visto aporte atrás de aporte e nada de melhorias no serviço. Durante a reportagem, inclusive, o Jornal da Clube flagrou um veículo com elevador para embarque de cadeirantes travado. Ele precisou ir embora do terminal com as portas abertas. Segundo os passageiros, o problema é mais frequente do que se imagina. Acontece direto isso. Entendeu? Fora os problemas de atraso, né, que a gente já tem, atrapalha muito a gente, tá muito caro. Entendeu? Se o ônibus fosse de boa qualidade, eu acho que até diminuiria bem o trânsito, porque as pessoas iriam aproveitar mais o ônibus. Mas com isso que está acontecendo aí, as pessoas não têm vontade de pegar ônibus, não. Tudo lotado, sai lá do Ribeirão Shopping, tudo lotado. Você vem em pé, porque não tem banco. Não adianta falar que vai pro ônibus novo, que não põe. Faz um século que eu ando de ônibus, minha filha. Todos os ônibus velhos. Entra uma empresa, sai outra, entra outra. Sempre a reclamação dos ônibus sucados. Eu não pago, né? Eu sou idosa, mas tá muito cara a passagem. Podia baixar um pouquinho, né? E é muito lotado o ônibus e tem pessoas que... Já vi mulheres com criança de colo no ônibus lotado. Então, eu acho que devia ter mais ônibus, né? A prefeitura não devia nem dar esses R$2. Por quê? Uai, porque não precisa, gente. R$5 está muito bem pago. Tinha que melhorar os ônibus e a passagem também tem que abaixar, ué. 5 conto não vale a pena, é muito caro esses ônibus velhos que tem aí. Tem ônibus que está sujo, tem até medo de entrar, por isso que eu uso máscara. Eu não pego, assim, ônibus que vem muito lotado, que eu tenho medo, né? Mas eu vejo, eu estou no ponto de ônibus parado, eu vejo como é que estão as condições dos ônibus, né? A prefeitura já repassou quase R$8 milhões ao consórcio só para subsidiar esse aumento de tarifa. O valor, por enquanto, é referente apenas aos meses de março e abril. Só que, além desse aporte, o executivo já precisou fazer diversos outros socorros financeiros às empresas desde o início da pandemia. No total, até agora, considerando recursos municipais e federais, já são quase 75 milhões. E ainda tem mais dinheiro para ser liberado. Até o início do próximo ano, o poder público ainda precisa repassar R$30 milhões em parcelas que restam do acordo, sem contar o subsídio mensal da tarifa. Para especialistas, algo que exige muita transparência. É uma festa o que está acontecendo em Ribeirão Preto. Há uma ilegalidade gritante na lei municipal, a 250 de 2022, em seu artigo 2º, parágrafo 2º, que fala que o preço do subsídio da tarifa será definido por uma comissão, porém, essa forma não está prevista na lei de licitações, que é a chamada parametrização de valores. Deu uma carta em branco e eu nunca vi isso em processo de licitação de ônibus.
pela primeira vez, um aditamento supera uma licitação de ônibus e joga por terra o princípio da legalidade constitucional. Isso aí tem que ser investigado profundamente. A Prefeitura deve disponibilizar, claro, todo esse material, mas, igualmente, deve adotar uma política ativa de transparência, né, deixando claras essas informações, sem que ela tenha que ser provocada para divulgá-las, né? Então, isso é uma política saudável de transparência, quando há uma proatividade na divulgação dessas informações. É claro que antes tarde do que nunca, mas, de toda forma, nós não podemos deixar de apontar que essas informações já deveriam estar sendo divulgadas para a população desde bastante tempo. O secretário da Casa Civil explica que o contrato assinado em 2012 já previa esse subsídio tarifário. A Transerp é a responsável por fiscalizar a quantidade de passageiros mensal para a liberação da verba. Foi feito todo esse cálculo durante o ano passado e se chegou que o valor do transporte para um passageiro transportado seria de 7,09 durante esse ano. Então, essa diferença entre o valor da passagem paga pelo cidadão, pelo que aquele que está sendo transportado, com o 7,09, que é 2,09, a Prefeitura subsidia para poder manter o preço baixo da passagem. Onde tem o custo do óleo diesel, o custo da manutenção dos veículos, todo esse custo é do custo do sistema, né? Então, isso foi fixado já no começo do ano, porque a gente precisa prever esse valor em orçamento. Isso vai ser acompanhado mensalmente qual que é o custo real desse passageiro. E a gente tem o controle, por meio da Transerp, de quantos passageiros são transportados. Então a gente sabe efetivamente quantos passageiros são transportados e quanto que ele custa. Sobre a transparência, ele justifica que o contrato está disponível no portal da Prefeitura e que foi publicado um extrato no Diário Oficial no início do pagamento. O secretário garante que tem cobrado melhorias no serviço. Isso precisa ser revertido em melhoria, sim. Por isso que haverá a troca total da frota de ônibus até o final de 2024, com ônibus com ar-condicionado, conectividade Wi-Fi e carregador de celular. Isso precisa ser investido, sim, para o conforto da população. Acontece que o custo real de um passageiro transportado é de 7,09 hoje. Então, isso é o custo da operação mesmo, né? A passagem em várias outras cidades é mais cara do que R$5 no nosso país. E subsídio existe em todas as grandes cidades também. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. O consórcio Prourbano disse que o estudo de reequilíbrio econômico-financeiro mostrou o grande déficit das empresas e agora, com o novo contrato, vai fazer todos os investimentos previstos, incluindo a renovação da frota gradativamente. Reforçou que o subsídio no transporte coletivo é uma realidade não apenas em Ribeirão, mas todas as grandes cidades do Brasil e também do mundo. Conosco para repercutir toda essa situação no nosso canal digital da Clube está Isaac Barreto, analista político. Isaac, como nós vimos aí na reportagem, o serviço prestado continua de baixa qualidade, mas a passagem aumentou significativamente. R$ 7,09 é um valor justificável na sua análise? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André, e a todos que nos assistem. Olha, é justificável dentro do contrato que está estabelecido. Agora, a gente precisa, de novo, nós temos um contrato longo, né? Já tem 11 anos de contrato e esse contrato é muito ruim. Então, na justificativa da Prefeitura, até porque é preciso explicar isso para a população, subsídio existe no mundo inteiro. E o transporte público precisa, sim, ser subsidiado. Essa é a natureza. Sem esse subsídio, dificilmente você tem uma operação saudável para a empresa que opera. Agora, o que a gente está vendo é um preço absurdo em relação ao serviço prestado. Se eu disser para a população que eu dou R$ 14,18 para ela, ela utilizaria esse transporte público ou ela buscaria um outro meio de transporte para o seu dia a dia? Bem, os passageiros sequer ficaram sabendo que a tarifa subiu tanto assim. Mesmo que a Prefeitura subsidie, é importante também que ela comunique à população desse novo valor, né? É fundamental, André, pelo seguinte, se você não tem a realidade do custo, você não sabe dizer se aquilo está caro ou não. Se a população entender que ela está pagando R$ 7,09 por esse transporte público que está disponibilizado, vai ter consciência de que está muito caro. Pelo serviço que é prestado, pelo tipo de ônibus que tem, pela qualidade do tempo das viagens, está muito caro. Está extremamente caro para a população de Ribeirão Preto.
A frota está vencida e deve ser completamente renovada, pelo menos essa é a promessa, até o ano que vem. Só que para isso milhões de reais foram repassados. É muito dinheiro para pouco investimento na prática, ou seja, precisa mais o quê? De fiscalização? Precisa, André. A gente percebe que, primeiro, a Transerp não tem fiscalização suficiente para dar conta. Segundo, que nós não temos uma cobrança efetiva, principalmente daqueles que deveriam fiscalizar com mais afinco, que são os vereadores. Nós temos pouquíssimos vereadores que fiscalizam o transporte público. E aí a gente tem aquela questão, né? Ninguém do poder público de Ribeirão Preto utiliza transporte público, então não sabe a realidade. Na reportagem, a gente viu o senhor falando com toda a clareza, né? A dificuldade de horário, e você não vê nenhuma fiscalização efetiva. Então, se a gente aumentar a fiscalização, também podemos cobrar melhor as empresas, porque é um contrato muito ruim. Lembrando que foi feito numa administração corrupta da Darcy Vera. Então, é um contrato que lá de trás já vem com muito problema. E no fim das contas, o cidadão é que acaba pagando duas vezes, né? Porque o usuário vai pagar a passagem de fato, o usuário paga imposto, esse imposto vai ser transformado também nesse subsídio que a prefeitura vai repassar às empresas de ônibus. Não dá para ficar admitindo tantas falhas, um serviço tão péssimo que é oferecido à população. Exatamente, é um serviço terrível. Estava na hora do prefeito, do Tribunal de Contas do Estado, dos vereadores, do Ministério Público do Estado de São Paulo, todos se unirem, né, a sociedade civil, para refazer esse contrato e trazer maior clareza e maior transparência para esse contrato. É um contrato de 11 anos. Eu estou aqui na Clube, André, já há mais de 4 anos fazendo comentário. A gente invariavelmente cai nos mesmos problemas, sabe? E a gente não vê solução de curto, médio e longo prazo. A gente percebe que cada um vai enrolando e criando situações novas, apenas com subsídio da população, e no final das contas, quem paga caro é o usuário por um serviço caro, efetivamente, e ruim. Porque você já até disse isso, né? Um contrato de 11 anos, mais de uma década, né, Isaac? E aí parece que a prefeitura, ao invés de sentar e refazer esse contrato, vai fazer uma colcha de retalhos, né? É só emenda, subsídio, repasses milionários e melhora de fato nenhuma. Exatamente. E o advogado disse muito bem colocado, existem, dentro dessa realidade contratual que nós temos hoje em Ribeirão Preto, existe ilegalidade. Ou seja, por que não se junta, não se faz uma comissão para refazer um contrato? Bom, se o Poder Público de Ribeirão Preto não tem inteligência para refazer um contrato, que copie de outras cidades. Né? Nós temos o exemplo de São José dos Campos, que tem um contrato novo, que tem um sistema novo, que vai implementar 100% da frota elétrica. Quer dizer, é preciso que todos os atores desse cenário sentem e modifiquem esse contrato. Porque, lembrando, André, os empresários de Ribeirão Preto que operam o sistema também reclamam do contrato. Eles não têm mapeabilidade, eles não podem modificar algumas questões para que baixe o custo da operação. Então, se o poder público em Ribeirão Preto não sentar e refazer esse contrato na íntegra, nós vamos ter muita dificuldade. Isaac Barreto, analista político, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube, sempre nos ajudando. Um abraço e até a próxima. Obrigado, André. Um abraço a todos. Um abraço, até mais.